Olá, vamos começar agora mais um mergulho profundo. E hoje o nosso foco é a dinâmica do direito das famílias no Brasil. Vamos estruturar essa jornada para entender de vez como o sistema jurídico se transformou para conseguir acompanhar toda a complexidade, as emoções e, claro, as realidades da vida moderna. O conceito de família simplesmente deixou de ser visto como uma instituição rígida, fechada, e passou a ser compreendido como um instrumento de afeto e de desenvolvimento pessoal, abraçando a todos sem discriminação. Vamos explorar juntos cada detalhe dessa mudança enorme e dos princípios que regem essa área hoje em dia. Então, o nosso roteiro de hoje é bem direto e prático. A gente vai passar pela nova face da família, depois casamento e união estável, seguimos para os regimes de bens, o fim do relacionamento e, por último, filiação e afeto. Tudo isso acompanhando o ciclo natural das relações humanas. Parte 1, a nova face da família e as suas mudanças de paradigma. Para começar, a gente precisa entender o primeiro grande marco dessa história. O conceito do que forma um núcleo familiar passou por uma metamorfose gigantesca no último século, mudando completamente o jeito que o Estado e a sociedade enxergam as relações. E isso nos leva a uma pergunta super provocativa. Afinal, o que define uma família hoje? É que a família não é mais aquela unidade puramente biológica ou baseada estritamente no papel passado, travada em padrões antigos. Hoje em dia é algo muito mais profundo. O foco total é no bem-estar social, na dignidade da pessoa humana e, acima de tudo, na afetividade. O afeto passou a ditar as regras. E quando a gente coloca o passado e o presente lado a lado aqui na tela, olha só, a diferença é brutal. Lá atrás, com o Código Civil de 1916, a família era super hierarquizada, puramente biológica e só existia através do casamento formal. Já do outro lado, a gente tem a grande virada de chave com a Constituição de 88. Ela pluralizou as formas de família, trazendo uma visão muito mais democrática e socioafetiva. O Estado basicamente parou de ditar regras morais rígidas e passou a focar em proteger essas relações baseadas no respeito mútuo. Parte 2. Casamento e união estável, ou seja, formando o vínculo. Agora a gente avança para entender como essas regras jurídicas se aplicam na hora de formar uma vida dois. O casamento perdeu aquela exclusividade na formação da família, é verdade, mas com certeza não perdeu a sua proteção legal, a sua natureza complexa e os seus requisitos de validade. Um ótimo exemplo dessa modernização é justamente a união estável. A lei atual reconhece essa união sem exigir um prazo mínimo engessado, tipo aqueles 5 anos que eram obrigatórios lá no passado, sabe? Agora, basta convivência pública, contínua, duradoura e aquele objetivo claro de constituir família. E um detalhe importantíssimo, o Supremo Tribunal Federal, através da decisão na AD 4277, determinou que esse mesmíssimo regime jurídico se aplica às uniões homoafetivas. É a garantia de igualdade plena de direitos para todo mundo. Mas, independentemente do formato escolhido, assumir esse compromisso traz efeitos legais bem profundos. Olha só os deveres específicos do casamento. Coisas como mútua assistência e respeito mútuo não são só palavras bonitas. Elas se estendem ao suporte moral, afetivo e patrimonial durante todo o relacionamento. Para se ter uma ideia, a quebra desse respeito pode até gerar responsabilização civil por danos morais. Ou seja, a dignidade individual nunca se perde só porque a pessoa entrou em um compromisso conjunto. Parte 3. Regimes de bens. Essa é a verdadeira matemática do amor. Chegamos numa intersecção que costuma gerar muita curiosidade, que é onde o romance esbarra nas finanças. Entender os regimes de bens é basicamente desvendar o que se divide e o que continua sendo propriedade individual durante a constância de um relacionamento. E aí surge uma situação hipotética muito boa. E se houver um prêmio de loteria durante o casamento? A nossa legislação tem regras bem específicas para os chamados fatos eventuais. Isso vale para prêmios de loteria, ganhar uma bolada num reality show como o Big Brother, ou qualquer dinheiro inesperado que entra sem aquele esforço conjunto prévio. A grande sacada aqui é entender exatamente o que se comunica e o que não se comunica no regime padrão, que é a comunhão parcial de bens. Olhando para os bens comuns, as aquisições onerosas e até esses fatos eventuais, como a loteria que a gente acabou de mencionar, entram uma partilha sim. Já do lado dos bens particulares, heranças e os bens que a pessoa já tinha antes ficam de fora. Tem até um detalhe super interessante. Imagina que, antes de casar, foi feito um empréstimo de R$ 200.000 para um amigo. Se esse dinheiro for devolvido e usado para comprar uma casa nova durante o casamento, essa casa continua sendo um bem inteiramente particular. É o que o direito chama de subrogação. E esse cálculo que vemos agora ilustra brilhantemente a matemática de um regime menos comum, mas super inteligente, a participação final nos equestos.
Funciona assim: cada parceiro mantém controle total dos próprios bens durante a união. No fim, dividem-se apenas os ganhos financeiros, os lucros. Nesse nosso exemplo, o parceiro A teve um ganho de 700 e o parceiro B ganhou 300. A lei diz que o B tem direito à metade do ganho do A, ou seja, 350, e o A tem direito à metade do ganho do B, que é 150. Fazendo essa compensação, o parceiro B sai com um saldo final de 200. É literalmente uma contabilidade do esforço financeiro construído ao longo dos anos. Parte 4, o fim do relacionamento, desatando o nó. Vamos passar agora, de forma bem empática e objetiva, para a fase da dissolução familiar. É hora de entender como o sistema legal lida com o divórcio e com toda aquela complexidade emocional e financeira que acompanha o fim de uma união. Acompanhando essa evolução aqui na linha do tempo, fica muito nítido o quanto o ordenamento jurídico avançou na questão de dissolver a sociedade conjugal. Lá atrás, a gente tinha um antigo disquite de 1916. Ele encerrava a convivência, mas proibia novos casamentos legítimos, criando umas amarras bem cruéis para a vida das pessoas. Aí veio a lei do divórcio em 77, depois os prazos constitucionais de 88 e finalmente chegamos a 2010 com a emenda constitucional 66, que estabeleceu o divórcio direto, sem prazos de espera e, o mais importante, sem precisar ficar apontando ou discutindo de quem é a culpa pelo fim da relação. Claro que é impossível ignorar o peso emocional gigantesco e o sofrimento que vem com uma separação. E é exatamente por reconhecer isso que a lei moderna tenta reduzir ao máximo a intervenção excessiva do Estado na vida privada das pessoas nesse momento. Hoje, se houver consenso e não existirem filhos menores ou incapazes, o divórcio pode ser resolvido inteiramente de forma extrajudicial, lá no cartório mesmo. Isso traz muito mais agilidade e poupa um desgaste prolongado que ninguém merece passar. Aqui, a gente detalha as diferenças legais e técnicas entre separar e divorciar. A separação mantém o vínculo do casamento. Ela impede que a pessoa se case de novo no papel com terceiros, mesmo encerrando obrigações como morar junto e a fidelidade. Já o divórcio dissolve o vínculo por completo. Inclusive, existe hoje um debate jurídico enorme, com vários projetos de lei rodando, discutindo se essa figura da separação ainda faz sentido existir na prática depois da criação do divórcio direto. Parte 5. Filiação e afeto, o futuro. Mudando agora o nosso foco para aqueles que muitas vezes são o grande centro da família. Vamos explorar a proteção que a lei estende aos filhos e essa visão totalmente contemporânea da filiação. A lei atual é claríssima ao consolidar a igualdade absoluta de todos os filhos. Não importa a origem, adotivos, consanguíneos, nascidos dentro ou fora de uma união formal. Perante a lei, têm exatamente os mesmos direitos. O sistema jurídico também deu passos largos para acomodar regras sobre reprodução assistida. Mas olha, talvez o avanço mais espetacular de todos seja o reconhecimento de que a genética não dita as regras sozinha. O afeto, quando consolidado no que o direito chama de posse de estado de filho, tem uma força jurídica imensa, ao ponto de que um simples exame biológico de DNA não tem o poder de apagar um vínculo socioafetivo que foi construído legitimamente com amor e cuidado diário ao longo dos anos. E para fechar essa nossa análise imersiva, deixo essa reflexão poderosa do jurista Zeno Veloso, que resume de um jeito brilhante o verdadeiro propósito contemporâneo das leis de família. A gente está lidando com um sistema flexível, movido pela empatia, que foi desenhado para proteger a dignidade humana em todas as suas fases. Na união, buscando a felicidade, e na dissolução, restaurando a paz. O foco simplesmente deixou de ser consertar casamentos falidos a todo custo e passou a ser preparar e proteger famílias sólidas. É uma mudança de perspectiva fascinante, não é mesmo? Fica aqui o convite para continuarmos acompanhando como as leis vão seguir se moldando para abraçar algo tão dinâmico e complexo quanto a natureza humana. Um grande abraço e até a próxima!